Desastres naturais são eventos físicos, climáticos ou geológicos fortes, que apresentam alto perigo e grande potencial destrutivo, existindo vários tipos como tornados, furacões, tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, nevascas, tempestades, epidemias, pandemias e outros. Acontece que entre eles existem variações de intensidade. Por exemplo, alguns terremotos causam muito menos danos e são mais fracos do que outros. Porém, no vídeo de hoje, citaremos os mais fortes em seus determinados tipos. Assista até o final para conhecê-los. Erupções vulcânicas são eventos comuns, mas a maior e mais mortal delas já registrada foi a do Monte Tambora, na Indonésia, lá no ano de 1815, que antes começou a ter pequenas atividades, mas depois ele entrou de vez em erupção com uma força enorme, que durou semanas, atingindo 7 de 8 pontos na escala que mede a potência de vulcões. E esse desastre lançou colunas de chamas a mais de 40 quilômetros de altura, além de cerca de 180 quilômetros cúbicos de matéria e cinzas, 200 milhões de toneladas de dióxido de enxofre e mais de 50 quilômetros cúbicos de lava. E por essa força toda, é de se esperar que ele também causou tsunamis e terremotos em outras regiões. E a quantidade de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera foi tão grande que tapou parte da entrada da luz solar, causando o resfriamento de até 3 graus Celsius na temperatura da Terra, o que fez o ano seguinte, 1816, ser conhecido como o ano sem verão, já que as temperaturas caíram drasticamente na época que era para fazer calor. E diretamente, esse vulcão matou mais de 90 mil pessoas, fora as consequências causadas, pois esse bloqueio do sol levou ao fim de muitas plantações, matando muitos de fome e também de doenças. Se formos falar do pior furacão de todos, é impossível não lembrar do furacão Katrina, que ocorreu em 2005 e atingiu alguns estados dos Estados Unidos e outros países do Caribe, sendo, no seu máximo, categoria 5 de 5 na escala que mede a força desses ciclones, com ventos ultrapassando os 250 km por hora, o que permitiu que ele causasse danos gigantescos, principalmente a cidade de Nova Orleans, que foi evacuada por muitas pessoas e destruída em várias partes. E ao todo, ele causou um prejuízo de mais ou menos 125 bilhões de dólares, matando quase 2.000 pessoas, sendo um dos mais mortais da história e o mais caro de todos. Porém, o furacão que mais matou pessoas foi o furacão São Calixto II, ou o Grande Furacão de 1780, também de nível 5 que ocorreu nesse ano na região do Caribe, e embora fosse tão forte quanto o Katrina, matou bem mais, provavelmente por conta da infraestrutura inferior da época, chegando a cerca de 22 mil mortos. Terremotos são outro tipo de desastre natural bem assustador. Tivemos um recentemente que abalou a Turquia e a Síria com 7,8 de 10 pontos na escala que mede a magnitude deles. Porém, o maior já registrado na história ocorreu em 1960, na cidade de Valdívia, Chile, que é conhecido por ter muitos desses acontecimentos. Mas este se destacou mais, atingindo magnitude 9,5, muito próximo do máximo. Com isso, ele causou danos gigantescos e muita destruição na área, matando cerca de 2.000 pessoas e acabando com a região. Sua força foi tão grande que causou tsunamis no Oceano Pacífico, atingindo o Havaí, Japão e vários outros locais distantes. Porém, o mais letal de todos não foi ele, e sim um ocorrido na região de Shanxi, na China, lá no ano de 1556, aproximadamente de escala 8,3. E com isso, ele conseguiu atingir diversas cidades e regiões, matando cerca de 830 mil pessoas. O maior tsunami da história, em tamanho, foi um ocorrido na Baía de Lituia, no Alasca, lá no ano de 1958, causado por um terremoto que fez com que enormes blocos de gelo despencassem nas águas de uma grande altura, o que gerou uma inacreditável onda de mais de 500 metros em seu máximo, varrendo toda a área costeira da região, junto com a vegetação. Porém, por ser um local vazio e não populoso, até 5 pessoas morreram apenas. Porém, se for o maior em relação a mortes,
danos e impacto, devemos falar sobre o tsunami no Oceano Índico em 2004, causado por um poderoso terremoto e que resultou em um dos mais terríveis e memoráveis desastres naturais da história, atingindo vários países da região, como Índia, Tailândia, Malásia, Bangladesh, Indonésia e até algumas outras regiões da costa africana, causando enormes danos com a destruição de cidades inteiras e a varredura de várias regiões, e como eu falei, foi tão grande que passou fortemente por outras nações próximas. E ao todo, ele matou cerca de 230 mil pessoas. E é com essa informação que nós terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!